Muito bem, estamos aqui no território metropolitano, em Camaçari, acompanhando de perto mais um encontro de dirigentes municipais de educação e equipes técnicas. Diego Kopke, para falar um pouquinho sobre o lançamento de um livro, ele vai, com muita propriedade, dizer por que foi que lançou esse livro, como surgiu essa ideia, ampliando aí os horizontes com relação àquilo que nós compreendemos como Recôncavo. Um abraço, bom dia. Bom dia. Bom, nosso trabalho ele veio com a missão de promover um resgate numa perspectiva histórica, geográfica e cultural. Primeiro porque, com a implantação do termo região metropolitana do Salvador, no início da década de 70, mais precisamente em 1973, nós perdemos muito da nossa história, muito da nossa identidade enquanto território, enquanto recôncavo baiano. Até porque Camaçari está situado geográfica e historicamente no recôncavo norte da Bahia. E estando situado nessa região do recôncavo, Camaçari teve uma efetiva e importante participação nas lutas de consolidação da independência do Brasil na Bahia. E não apenas Camaçari, mas os municípios que compõem essa região. A exemplo de Dias d'Ávila, Lauro de Freitas, Mata de São João, Catu, Pojuca e Iambupe. No entanto, nós promovemos, ou melhor, buscamos uma reparação histórica, principalmente na perspectiva de que houvesse esse reconhecimento, essa reparação, a partir do bicentenário da consolidação da independência, que se deu justamente esse ano. E com essa reparação, promover a inclusão, pelo menos de 4 municípios da região, na passagem do fogo simbólico e nas comemorações. Eu tive acesso a mais ou menos 20 anos atrás, quando se deu início às minhas pesquisas, que culminou com a publicação do primeiro livro, de evidências da participação dessa região. Até porque a Estrada Real das Boiadas, que foi uma das vias principais e que foi usada pelo Exército Libertador para bloqueio e sitiar a cidade do Salvador, ela corta o município de Camaçari e essa região. Além disso, houve a participação da comunidade indígena da Vila de Abrantes. Nós não podemos esquecer que a Vila da Nova Abrantes do Espírito Santo foi a primeira vila indígena do Brasil e também, além de ser a primeira vila indígena do Brasil, havia uma espécie de quartel em Abrantes que justamente congregava a comunidade indígena. Então havia uma representação muito forte, tanto é que nós temos a participação nesse processo do indígena Tupinambá, capitão-mor dos índios da Vila de Abrantes, Joaquim Eusébio de Santana, que deu seu sangue efetivamente e lutou nesse processo de consolidação da independência do Brasil na Bahia, bem como os povos negros escravizados e livres, as mulheres da região, ou seja, indígenas, negras, mestiças, e também, além da população, os senhores de terras. Muitos proprietários de engenhos de cana-de-açúcar e de fazendas na região participaram desse processo. E depois da consolidação da independência, muitos desses senhores de terras, eles tiveram os seus feitos, os seus atos reconhecidos e foram, de uma certa forma, até agraciados pelo imperador, recebendo títulos de nobreza. Mas as pessoas que efetivamente representavam o grosso da população, a exemplo do indígena Tupinambá Joaquim Eusébio de Santana, não recebeu nenhuma graça, nenhuma mercê do imperador e muito menos teve o seu nome registrado nos livros de história. Então nosso trabalho ele vem nessa perspectiva justamente de propor essa reparação e consequentemente, a inclusão desses municípios nesse processo. Esse espaço é um celeiro propício porque estamos falando das 2 primeiras etapas da educação básica, educação infantil e ensino fundamental. Afinal de contas, aqui é um encontro de secretários de educação e equipes técnicas. Percebemos também a presença da Secretaria de Educação do Estado, que é responsável pela 3ª etapa, que é o ensino médio, educação média, né? Mas essencialmente precisamos chegar nas 2 primeiras etapas, porque não dizer logo nas séries iniciais com discussões como essa. É preciso desconstruir para começar a reconstruir o que tem sido muito desafiador. É um desafio, mas eu acredito que assim como nós logramos êxito, um bom resultado nesse processo de reparação, a Secretaria de Educação, tanto estadual
como dos seus respectivos municípios representados nesse consórcio, terão a sensibilidade até mesmo de propor o ensino desse processo de reparação, dessa inclusão nesse processo histórico desses municípios, e que essas informações cheguem até os nossos estudantes, até os nossos alunos. Muito bem. Que reflexões possam ser ampliadas sobre mudanças e permanências, semelhanças e diferenças constantemente. Um abraço. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado. Nós seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.